Então, assim, na verdade, como que a gente pensou da última vez? A Dani não estava, pronto, gravando. A Dani não estava, a Cássia não estava. A gente combinou que cada semana a gente pega um assunto, a gente pega um tema e alguém se candidata para falar alguma coisa sobre ele, para trazer alguns insights, trazer as anotações. E aí, né, eu me propus a fazer esse primeiro, né, estrear, né, e trazer os níveis neurológicos que eu, logo quando a gente saiu no domingo, né, eu já achei esse documento na internet e já trouxe ele porque, assim, para mim ele fez total sentido lá quando a gente estava no domingo, quando a gente estava estudando lá, quando a Rô estava falando, o Bento estava falando também. Daí foi isso baseado num problema que eu já durante um tempo eu estava percebendo comigo mesmo, né? Então eu tive uma grande sacada lá. Eu já fazia algum tempo, eu estava pesquisando, tentando brigar com crenças limitantes. Eu estava tentando encontrar crenças, encontrar coisas que estavam, né, de fato me limitando, estavam fazendo com que eu não chegasse no objetivo que eu queria, né? E eu brigando com crenças, tentando buscar crenças. Eu estudava desde 2015, para vocês terem uma ideia, eu já estava pesquisando sobre isso. Mas eu não encontrava mais. Parece que eu já tinha tirado tudo da frente, tudo que podia estar me impactando, né? Até o ponto de eu falar assim, até desmistificar reencarnação e ressurreição, você já dá a mão para as duas e correr, né? E correr, vamos, não era problema. Mas então eu percebi uma coisa, quando a Rô estava falando que quando a gente fala de níveis neurológicos, é um empilhamento, é aquela pirâmide que a gente tem no nosso livro, do Practitioner. Então, quando a gente descobre que uma coisa lá de cima, né, ela está impactando e ela vem desmoronando, né, quando você tem um nível neurológico lá em cima, que esse nível ele está bagunçado, como eu chamei, ele vem capotando tudo e vem bagunçando e vem descendo como uma cascata e vem pegando os níveis de baixo. Então, assim, eu falei, poxa, e até no exercício que a gente fez, eu fiz com a Cássia lá no campo, né, eu percebi onde estava o problema. O problema estava no meu nível de identidade, né? Por mais que eu treinasse, buscasse novas habilidades, por mais que eu tentasse encontrar uma nova forma de fazer, ir atrás de crenças, eu não, aquilo eu podia tentar quanto fosse, quanto eu não resolvesse o nível lá em cima de identidade, né? Porque até mesmo quando eu fui fazer a ficha do você, quando ele perguntou lá, qual que é a sua ocupação, qual que é a sua profissão, né? Eu falei, meu, eu não sei, eu faço tanta coisa, né, que eu acabei que eu não me estava me identificando com nenhum lado. Então, após isso, eu vim aqui, peguei esse artigo. Esse artigo, a Rô, acho que vocês lembram, ela falou bastante sobre Gregory Benson e Robert Dilts. Na verdade, por que que eu até trouxe a foto dos dois, né? Porque o Robert Dilts, ele é o cara da PNL, tá? É um cara que ele é treinador, assim como um Bento. Eu acredito que ele é uma versão de Bento lá de onde ele tá, da onde ele trabalha, lá na Califórnia, se eu não me engano. E o Robert Dilts, ele veio estudar com Gregory Benson, tá, que era um antropólogo, um cientista social, linguista. Então o Dilts, ele fez alguns cursos lá na Califórnia com o Benson, né? Então ele entendeu o que o Benson estava falando dos níveis neurológicos, né? Na verdade, para ele era níveis de aprendizado. E aí o Dilts ele fez uma compilação e essa compilação é o que eu trago aqui mais para vocês, mais nos slides da frente. Então ele fez uma compilação e trouxe um pouco mais para níveis de PNLs, né? Na verdade, quando a gente está falando de níveis lógicos, né, como é usado na PNL, foi adaptado do trabalho de Benson por Robert Dilts em meados da década de 80. Se refere a uma hierarquia de níveis, né? E eu notei aqui, essas anotações são as anotações que eu fiz no meu Kindle, porque eu peguei esse artigo aqui, coloquei lá no Kindle, e aqui foram os highlights que eu fiz, né? A função de cada nível é sintetizar e organizar, direcionar as interações do nível abaixo deles. Então, as anotações de níveis lógicos referem ao fato de qualquer processos e fenômenos são criados pelas relações entre outros processos e fenômenos.
Então aqui, o que eu entendi nesse ponto é isso que eu falei, os níveis mais acima, eles impactam como uma cascata os níveis abaixo, mas também, né, pelo que eu já estudei, se você começa a trabalhar os níveis de baixo, se você começa a fazer determinadas, participar ritos, participar e mudar um pouco o seu comportamento, isso vai afetando até o ponto desse comportamento ele chegar lá na sua identidade. Sabe quando as pessoas elas começam a frequentar uma religião? Acho que é o exemplo mais clássico que tem, né? Você começa a cumprir o rito, né? O rito da religião, você vai fazendo repetições, repetições, e isso vai impactando, vai subindo e chega lá no nível no topo da identidade. Né? Então, o conceito de níveis lógicos de aprendizagem foi inicialmente formulado como um mecanismo na ciência do comportamento pelo antropólogo Gregory Benson, com base no trabalho de... E ainda o Benson, né, sabe que aqui eles sempre estão buscando coisas de outras pessoas, né, sempre eles estão estudando. Então, esse cara, não sei nem falar o nome dele, esse Bertrand Russell, ele também inspirou o Benson nesse trabalho. E Benson identificou 4 níveis básicos de aprendizagem. Tá? O Benson ele fala muito sobre aprendizagem, cada nível englobando e organizando o elemento do nível abaixo, e cada um tendo um maior grau de impacto no indivíduo, organismo ou sistemas. Né? A capacidade de explorar, aprender uma tarefa analítica ou de ser criativo é um nível de aprendizado mais alto que os comportamentos específicos. Então, assim, quando você fala, né, que é a capacidade das pessoas serem mesmo criativas, né? Quando a gente está criando, quando a Dani está fazendo os pratos, quando o Rogério está analisando uma causa, ou a Cássia também está fazendo as criações, então, assim, a gente está num nível neurológico lá em cima. Ele é muito mais do que um comportamento, simplesmente, muito mais do que uma habilidade que a gente tem. A gente está trabalhando lá na filiação, ou quem sabe até a gente está trabalhando lá na espiritualidade, quando a gente fala sobre isso, né? E as regras que constituem essas habilidades e as dinâmicas e as regras de mudança são diferentes nesses níveis superiores. Então, aqui, eu até pesquisei um pouco, eu entendi que durante toda a fase da nossa vida, desde quando a gente era criancinha, a gente está trabalhando um nível neurológico. Primeira coisa, quando a gente é bebê, a gente está se adaptando lá no nosso ambiente, a gente está entendendo como funciona, a gente está pegando, a gente está tá interagindo lá com o ambiente, com a casa que chegou, com o bercinho. Conforme a gente vai envelhecendo um pouco, a gente já entende que naquele ambiente a gente não pode fazer algumas determinadas coisas, então a gente vai se adaptando no ambiente. Depois do ambiente, a gente vai trabalhando, né, o comportamento, né? Depois do comportamento, a gente acaba adquirindo habilidades. Depois dessas habilidades, a gente vai trabalhando o nosso sistema de crenças, né, e cada vez mais subindo. Então, quanto mais a gente vai subindo nesse nível, nessa escadinha, né, mais a gente vai sendo exigido da nossa própria mente, a gente mais vai criando capacidades de pensar e mais a gente vai gastando a nossa massa encefálica, né, porque quanto mais baixo, menos você gasta. Quanto mais alto, mais massa, né, mais mente a gente precisa, né? Porque a gente está com um processamento meio que absurdo lá em cima. Então ele vai subindo. Então isso daqui é desde criança a gente está crescendo. E aqui, nesse slide que ele está lá lá naquele PDF, não naquele doc, né, o Benson, ele traz, né, sobre níveis de aprendizado, tá? Então ele fala o aprendizado 0 e o aprender 1. Ele tem quatro níveis, né, o Benson, que é caracterizado pela especificidade da resposta. Isto é, um comportamento específico em um ambiente específico. Então, assim, quando o Benson está falando do nível 0, ele está falando a mesma coisa, né? Na verdade, na verdade, o Dilts ele fez o contrário. Ele pegou isso daqui e traduziu para PNL. Ele puxou esse artigo para lá e fez para lá. Então, aqui, o nível 0 é meio que, assim, o local onde a gente está. Nível 1 é a mudança na especificidade da resposta pela correção dos erros de escolha dentro de um conjunto de alternativas. Então, ele tem até aqui o esqueminha que ele fez, tá? Naquele documento lá. Aprender 2 é uma mudança no processo. Eu vou passar para o próximo slide, porque o próximo ele tem um pouquinho mais de detalhes. Ele volta falando aqui, aprender 0 não é nenhuma mudança. Então, assim, envolve o comportamento repetitivo nos quais indivíduos, grupos, organizações ficam presos numa rotina ou preso dentro da caixa. Ele usa o esquema, né? Você está fora da caixa, ou você tá saindo da sua caixinha. Por exemplo, hábitos, resistência e inércia. Então, aqui é onde a gente está, né? O nosso ambiente. E até entra um pouquinho aqui no slide seguinte, a gente vai ver que ele meio que ele está englobando dois carinhas aqui, dois níveis do Dilts nesse ponto.
O aprender é uma mudança gradual e incremental. Envolve fazer correções e adaptações por meio de flexibilidade e alongamento comportamental. Então, no aprender para ele, pro Dilts, é quando a gente já começa a entender, né, o que nós precisamos, o que nós devemos fazer em cada ambiente. A gente sabe que no ambiente X a gente não tem que agir de uma forma, no ambiente Y a gente tem que agir de uma outra forma. No trabalho a gente é uma pessoa, junto com os amigos a gente é outra. Quando a gente está no grupo da PNL, a gente está de uma outra forma ainda. Então é sempre assim. Então a gente está nesse nível que é o aprender que ele é um nível um pouco mais baixo também, tá? Então a gente está para Dilts, a gente ainda está agindo dentro da caixa, por exemplo, estabelecendo e refinando novos procedimentos e capacidades. Aprender 2 é uma mudança rápida e descontínua. Envolve uma mudança instantânea de uma resposta a uma categoria ou classe de comportamentos totalmente diferente. Essencialmente, a mudança do tipo de caixa. Então, para um outro. Então, aqui no Aprender 2 é quando a gente já começa a sair fora da caixa. Pense que assim, no 0 e no 1, a gente ainda está dentro da nossa caixinha lá, agindo conforme todo mundo, a gente está fazendo as coisas que todo mundo faz, mas quando a gente muda, né, para o Aprender 2, então assim, a gente já está começando a sair, né, já está começando a pensar fora da caixa. O que, que ele fala aqui, né? Aqui a gente compara até com as nossas crenças limitantes, tá? Aprender 2 é meio que a gente sair fora da caixa porque a gente entende crenças limitantes e a gente sai fora delas. A gente aprende a driblar isso tudo. Por exemplo, mudanças nas políticas, valores ou prioridades. Então, a gente pode pensar que pode existir uma outra opção política, a gente pode pensar que existem outros valores, a gente pode pensar que existem outras prioridades além das nossas. E aprender 3 é uma mudança evolutiva. É caracterizada pela alteração significativa que extrapolam os limites da identidade atual do indivíduo. Grupos ou organizações. Poderíamos dizer que eles não apenas estão fora da caixa, mas também fora da construção, tá? Não só onde a caixa está, mas um pouquinho fora. E o aprender 4, que é a grande sacada aqui do Dilts, né? É uma nova mudança, uma mudança revolucionária, que envolve despertar para algo completamente novo, único e transformador. No nível de aprender 4, o indivíduo, grupo ou organização está fora da caixa ou fora da construção, em um novo mundo, por exemplo, respostas, tecnologias ou capacidades completamente novas que abrange a porta para possibilidades anteriores desconhecidas e não mapeadas, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tudo confortável? Então, assim, quem está agindo no nível 4, né? Quem pensa diferente, né? Steve Jobs. Steve Jobs, assim, quando a gente fala de nível 4, né? A gente entende até as pessoas que elas estão pensando fora da caixa, elas estão vivendo num outro mundo, num mundo paralelo, e são pessoas criativas, são pessoas que estão fazendo realmente a diferença, porque no nosso nível do Dilts é o nível espiritual, onde a gente pensa não só na gente, a gente pensa em quem mais a gente impacta, né? Não só eu, não só a minha identidade, não só o meu grupo, né? Mas quem mais a gente impacta, né? Então a gente tem grandes exponentes aqui, né? Estamos aqui para fazer alguma diferença no universo, senão por que estar aqui, né? Quando a gente começa a pensar, né? Quando a gente começa a pensar num nível espiritual, né? Por que que eu tô aqui? Por que que eu vim para esse mundo? Por que que eu estou fazendo o meu trabalho? Por que que a gente está participando de um grupo de PNL? Por que que a gente está participando? Por que que a gente vai no você? Assim, não é só assim, eu penso, né? Não só a gente está indo, não só porque a gente quer fazer amigos, né? Porque a gente acredita que a gente pode mudar através disso. A gente acredita que pode mudar as pessoas através dessas ações que a gente está fazendo. E o Mickey também, né? O Mickey não, o Walt Disney, né? Um dia aprendi que sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar, simplesmente durmo para sonhar, né? Eu gosto bastante dessa frase do Disney. Ele é um pouco além daquela, né? Se você pode sonhar, você também pode realizar, né? Mas só que ela fala sobre a nossa, eu acredito que é sobre a nossa missão, né? E o que é aqui, né, essa frase, né? O que que era o Disney, senão ele já estava totalmente o trabalho dele voltado ele já estava no nível neurológico espiritual, né, batendo forte lá no nível espiritual e ele estava trabalhando lá, assim, não era mais nem questão de identidade, ele já extrapolou essa questão de identidade, ele já estava muito mais à frente.
E aqui a comparação entre os níveis do Benson, né, que é o aprender 0, 1, 2, 3 e 4, e como ele se encaixa aqui, né, na verdade, como o Dilts, né, depois ele fez e trouxe, né, para os níveis deles. Então ele tem ambiente, né, tá aqui entre o 0 e o comportamento, né, então esse aqui ele está trabalhando entre esses dois, né, o aprender ele está entre a capacidades e comportamentos, né? Ele está meio que ele trabalha em fronteiras, né? Aprender 3, aprender 2, né? Em valores e crenças, mas também sobre capacidades. Aprender 2, aprender 3, na identidade, crenças e valores, né? E o aprender 4, ele está totalmente lá, né? O meu individual, a minha identidade com o espiritual. E aí o que eu fiz ainda em cima disso, né? Eu vou aqui na frente, eu vou colocar uma pirâmide para vocês, vou mostrar a piramidezinha dele. Eu achei que era o próximo, mas está no outro ainda. Foi esse aspecto da hierarquia primeiro que levou a escolher os rótulos específicos que eu usei para descrever os vários níveis em meus modelos de níveis por que neurológicos, né? Ele fala também sobre níveis lógicos, né? São níveis lógicos, é um nível que ele vai se encadeando um depois do outro. Ele tem uma sequência, ele tem uma lógica de funcionamento. Eu também comecei a trabalhar com as crenças e sistemas de crença das pessoas. Ao fazer isso, ficou evidente que eles não eram simplesmente outros tipos de estratégia. Em vez disso, muitas vezes tendiam a operar com base em estratégias específicas. Essa é uma crença que pode funcionar com motivação ou interferência no desenvolvimento de uma estratégia. Isso parecia estar de acordo com a noção de Benson, numa hierarquia ou níveis lógicos, que são o que ele fala, níveis neurológicos, níveis lógicos. O termo hierarquia vem do grego hieros, que significa poderoso, sobrenatural ou sagrado, desconstruindo aqui, né? Hierarquia dos níveis lógicos. E arche, que significa início ou governo. A implicação é que os níveis de uma hierarquia se aproximam cada vez mais da fonte ou do início daquilo que é mais sagrado ou poderoso, são os nossos níveis. Por isso até que você, né, o Rony, depois ele pode falar para a gente, né, que ele conhece bem mais do que a gente. O você, ele é completamente feito, né, em cima da pirâmide do Robert Dilts, né? Cada exercício, ele tá lá, ele começa lá no ambiente. Primeiro a gente está lá no nosso mundinho, nas nossas cadeirinhas, depois as cadeirinhas elas se apertam, elas ficam cada vez mais juntas. Então você começa a se incomodar com o seu ambiente, depois você começa a treinar, ver lá as suas habilidades, você começa, tem um ponto lá que a gente vê crenças e valores, né, que é a dinâmica da raiva, acredito. E aí cada vez mais vai subindo até chegar no passeio cego, que é o nível de afiliação, embora até como o Bento falou, algumas pessoas, tipo, que nem eu, vai sobe para o espiritual, mas eu acredito que tem um único ponto lá que assim, que foi proposital, que é aquela que a música não, que é aquela poesia falando do andar caminho, pegadas na areia, que aí ele dá um toquezinho lá no espiritual, mas depois ele volta, né? Ele sobe um pouco, mas depois ele volta. Então ele está o tempo todo trabalhando lá naquela pirâmide lá de cima. Então aqui eu trouxe, né, como a gente fala, né, de níveis neurológicos, eu trouxe esse comparativo com aquela velha figura do iceberg, mas pensando de uma forma o seguinte: quando a gente está falando sobre nós, né, imagina que nós somos essa concepção aqui. Então, o que está acima do iceberg, aquilo que está todo mundo vendo, né, que é o ambiente, né, onde, quando e o nosso comportamento, o que a gente está fazendo, né? Então, assim, isso é o que todo mundo vê. Mais abaixo disso, né, tem todos os nossos outros níveis e cada vez mais a gente vai descendo, vai se aprofundando para a gente chegar até num ponto espiritual. Abaixo disso, né, somos as nossas capacidades, que está um pouco abaixo da linha, que ninguém vê, mas a gente sabe, né, coisas que a gente tem. E assim, a cada pergunta, né? Cada pergunta que a gente vai fazendo, por isso até aquelas frases, aquelas perguntinhas que tem lá no nosso livro, a gente vai atingindo níveis neurológicos mais profundos, né? Quando a Rô fala, né? Quando a gente fica brincando, né? Crenças por qual motivo a gente está direto descendo. Quando a gente faz essa pergunta, e eu já fiz várias pessoas de cobaia aqui para tentar entender se a gente consegue chegar realmente nesses níveis mais profundos, né? É engraçado que esses dias eu estava até lá na igreja, né? Tinha um rapaz lá que ele estava lá falando: Ah, mas eu não quero ir para aquele grupo porque aquelas pessoas é isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Aí eu cheguei para ele e falei: Denis, por qual motivo você não quer chegar no grupo? Foi batata.
ele desceu, ele entrou num nível, né, mais abaixo, ele falou: "Não, é que assim, que essas pessoas elas se sentem, tipo, com rei na barriga e eu não gosto disso, e assim, eu acho que as pessoas têm que ser mais humildes, não sei o quê". Eu saí completamente de um comportamento onde ele estava e eu atingi, assim, com uma pergunta só, a gente já estava em rapport, mas com uma pergunta só eu consegui entender, assim, o real motivo por que que ele estava rejeitando aquele grupo lá, né, por que que ele não queria estar lá naquele meio. Então, assim, essas perguntas, elas são bem diretas ao ponto, né? Quando você faz uma pergunta, você desce, você cada vez mais vai se aprofundando e vai chegando. Ao ponto até de você fazer uma terapia, até você de fazer uma sessão com uma pessoa sem ela achar que ela está passando, mas assim, pela sua estrutura de perguntas que você está falando, você está descendo você está se aprofundando mais na mente dela para pegar os níveis mais embaixo, né? Onde você vai conseguir. E o espiritual, nessa minha analogia aqui, o que que é o espiritual? Não é nem um iceberg, já é o oceano. O espiritual é tudo. É tudo isso que está aqui. Então, assim, essa pergunta, né, por qual motivo, ela é muito poderosa, por esse motivo, porque ela desce, né, até níveis mais profundos. E aí eu trouxe uma coisa aqui, né? Vocês lembram do Simon Sinek, né? Com esse livro, né? Comece pelo porquê, né? Não, não comece pelo porquê. É até uma. Por que que eu pensei nisso, né? Comece pelo porquê. Porque quando isso vem do inglês, né? O why para eles, que é o porquê, eles já entendem meio que como se fosse um porquê nosso, um motivo nosso, né? É uma coisa mais forte, não é só simplesmente o nosso porquê assim que é meio evasivo. Pro americano, o porquê deles é bem forte nesse sentido. Mas só que quando a gente traduziu, a gente não trouxe para esses níveis mais aqui. A gente não traduziu como deveria. Então, eu acredito que esse livro ele deveria ser chamado Comece pelo Qual Motivo. E aí ele seria top, ele seria bacana esse livro se ele fosse nesse sentido, tá? Então, comece pelo qual motivo. Eu trouxe também, eu achei interessante trazer essa pirâmide invertida. Ela tem uma característica um pouco diferente da que a gente viu no livro, lá no Practitioner, mas ela abriu de forma interessante aqui, mostrando um pouco mais para gente. Quando a gente fala ambiente, comportamento, capacidades, crenças e valores, identidades, só que aqui está meio que como uma filiação, mas ele chamou também de transpessoal, que era a pirâmide invertida. Porque ele começa não só limitando, né? Ele começa abrindo de novo ao ponto onde você pode infinitamente abrir isso daqui. A sua família, sua profissão, a sua comunidade, o seu planeta. Então, cada vez mais a gente pode ir descendo, né? Quando você chega aqui, né, no Spiritual Field, você não está limitado a uma pontinha de pirâmide, você está abrindo para o infinito e além nesse ponto, tá? Então, assim, por esse motivo, essa pirâmide invertida é legal. Mas, como a Rô falou, né, que para o americano também, um outro ponto, né, que para ele, né, a gente tem lá que é a filiação, que era a identidade, a filiação, mas por que que não tinha o espiritual naquele desenho, né? Porque para o americano ele e Deus eles estão no mesmo nível. Ele não está num nível diferente, ele está no mesmo nível. Então ele manteve para eles assim, mas para a gente fez sentido trazer aquele lá. E aí, um estudo, finalizando aqui, tá, gente? Eu já estou terminando aqui. Finalizando aqui um estudo, né? Como os problemas físicos e comportamentais podem dar pistas do nível neurológico bagunçado. Eu comecei a trazer, como eu estava com o meu nível bagunçado, como eu entendi que eu tinha alguma coisa aqui que estava. Eu comecei a reparar nas pessoas que, dependendo dos sintomas que ela está sentindo, dos nossos pacientes, dos nossos coaches, das pessoas que a gente que a gente vai atender, que a gente vai interagir, baseado nessa análise aqui, que é só um começo, que acho que aqui tem uma coisa muito mais profunda para estudar, baseado nos sintomas, a gente consegue entender qual é o nível neurológico dela que está bagunçado, e a partir daí a gente pode dar uma. Assim como eu consegui me resolver através dessa análise aqui. Tá? A gente pode dar uma solução. Então, quando a gente fala, né, a pirâmide invertida, essa pirâmide que a gente tem lá no livro,
Então, quando a gente fala do ambiente, o que que afeta o nosso ambiente? Aqui falando de baixo para cima, tá? O nosso sistema nervoso periféricos e órgãos, sensações e reações reflexas. Então, quando a gente tem alguma coisa que bagunçado no nosso ambiente, é aquele sentimento de que a gente está aqui, eu estou no ambiente, não estou gostando, tá, eu estou tendo reações aqui, não está legal, eu estou com frio, eu estou com calor, eu estou me sentindo alguma coisa. Então, é quando a gente está com alguma coisa impactando o nosso ambiente. Quando a gente fala de comportamento ele está altamente ligado com o nosso sistema motor. Isso aqui ele trouxe, isso aqui tudo veio daquele documento lá do Dilts, tá? Lá para as partes finais deles, ele está falando sobre isso. E dentro, né, da nossa mente, onde está essa pirâmide, ela está ligada em cada um desses pontos aqui. O comportamento está no sistema motor, as ações e reações físicas específicas por meio das quais interagimos com as pessoas e o ambiente ao nosso redor. São as nossas ações conscientes. Dentro daquela hierarquia, daquele mar lá onde a gente tinha aquele iceberg, então assim, são as coisas que ainda estão para cima da linha para cima do mar, né? Acho que as pessoas ainda conseguem ver. Mas aí a gente começa a descer um pouco mais fundo, que são as capacidades, as estratégias mentais e os mapas que as pessoas desenvolvem para guiar seus comportamentos específicos. Sistemas corticais, aqui é onde a gente já está entrando um pouquinho no sistema da mente. Ações semiconscientes, as MCRIs, movimento dos olhos e posturas. Então, as nossas capacidades, né, como fazemos, elas estão diretamente ligadas a esses sistemas corticais. As nossas ações e as nossas MCRIs, elas começam a demandar, a denotar o que a gente está pensando ou fazendo a partir daqui. Aí no seguinte, nós estamos falando, aqui é onde pega todo mundo, aqui é o que a Dani viu, que o Rogério passou, que são as crenças valores, né? Aquelas respostas inconscientes, aquele sistema de motivação e permissões, né? Uma crença, uma motivação para você fazer alguma coisa, ou então uma motivação, uma permissão, uma coisa que você pode ter ou você pode não ter de repente. Uma crença ela pode fazer uma motivação ao contrário, inversa, onde você não tem motivação para fazer nada porque estava impactando uma crença sua. E uma permissão, você vai fazer aquilo porque você tem uma crença de que você pode, ou você não vai fazer qualquer coisa porque sua crença também não te apoia. Ela fala que não, que apoia ou inibe a capacidade e comportamentos específicos. E ele está atuando no sistema do controle límbico, né, a mente, nossa mente límbica, né, que é a nossa mente ancestral. Ela é até mesmo chamada por nosso instinto, né, que é aquela mente ainda antiga da época, muito semelhante aos animais, né? Que assim são as nossas ações instintivas, aquelas coisas que a gente faz até mesmo sem saber, que a gente explode quando a gente não pensou. É meio assim, uma pessoa que ela é explosiva, né? Quando alguma coisa que você faz, que aquela pessoa que pega uma crença de verdade, um valor dela, o que que ela faz? Ela explode. Ela explode, ela começa a falar, ela começa a brigar, ela começa a gesticular até o fundo, e aí depois aí ela se acalma, aí ela fica tranquila, ela fica de boa, e aí só que isso provavelmente, né, uma pessoa que ela é altamente explosiva nesse sentido, você entende que está alguma coisa pegando com as crenças e valores dela. Tá pegando com essa parte de crenças. Então, se uma pessoa ela chega até nós, né, falando assim, eu quando vê eu já fiz, ou eu briguei, ou eu não queria fazer, eu fiz, é provavelmente uma crença e valor, né? Então, assim, a gente vai trabalhar com esse nosso paciente aqui dentro das sistemas de crenças e valores. E o nível seguinte, que é o espiritual e identidade, né? Eu arrisco até dizer, embora eu não tenha propriedade para falar isso ainda, que quando a gente está com a identidade bagunçada, isso afeta até o nosso sistema imunológico e também o nosso sistema endócrino, né? Que eu acredito que aqui sejam para os gordinhos que nem eu, que começam a comer compulsivamente. Quando a gente tem um problema de identidade aqui estabelecido, que é o sistema nervoso como um todo e funções profundas de sustentação da vida, por exemplo, o sistema reticular. Esse sistema reticular é aquele que a Rô falou, que é o sistema reticular ascendente que até, na verdade, esse sistema é aquele nosso sistema de alerta, né? Até tem no texto, conforme se esse sistema ele é bagunçado, se acontece alguma coisa com ele, a gente entra em coma automaticamente, que é o sistema reticular ascendente. Assim, a mudança ou transformação da identidade pode ter um efeito tremendo e quase instantâneo na fisiologia de uma pessoa.
Então, mudanças específicas em crenças e valores, capacidade de comportamento e ambiente. Então, quando a gente muda, né, a nossa identidade, a gente pode mudar completamente, né? A gente pode mudar completamente tudo que está abaixo. Sabe quando uma pessoa, até quando ela vai fazer faculdade, então, ou ela escolhe fazer um curso, eu tenho para mim, quando eu escolhi aprender fotografia, eu comecei a comprar revistas de fotografia, eu comecei a pesquisar, a entrar nos grupos, isso automaticamente fez, por uma escolha que eu fiz, eu acabei mudando a minha identidade. Você começa a falar como aquelas pessoas, você começa a pensar como elas, e quando você muda aqui a sua identidade, né, através de coisas que até mesmo vão acontecendo aqui embaixo no comportamento, depois ela acaba voltando, porque depois você estabelece novas crenças e valores, você estabelece novas capacidades, você estabelece novos comportamentos e até o ponto de você já escolher outros ambientes, só porque você mudou a sua identidade. Então, por exemplo, se a gente define, que nós a partir de agora somos terapeutas, tá? Fazendo practitioner, fazendo master practitioner, a gente já pode se declarar como terapeutas. Então, a gente vai mudar o nosso sistema de crenças e valores, vamos mudar as nossas capacidades, porque o que a gente achou que a gente poderia fazer, a gente consegue fazer muito mais daquilo que a gente tem, muda o nosso comportamento e muda o nosso ambiente. E chegando aqui no último nívelzinho, que é o nosso sistema espiritual, que é o sistema nervoso individual, se combinando para formar um sistema maior e funções profundas de sustentação à vida, por exemplo, o sistema reticular. Dizem até um outro estudo que eu estava lendo que o sistema espiritual ele é capaz de se ligar com a nossa mente, é capaz de se ligar com outras mentes, formando aquilo que o Jung chama de inconsciente coletivo. Então, essa aqui é a estrutura, né, que daria para a gente entender que eu estou pesquisando sobre isso até para entender. Se eu estou com um problema de identidade, eu posso falar, eu posso, ou de repente ao contrário, se eu entendo que eu tenho algum problema imunológico, endócrino, ou então que eu tenho alguma função assim, então será que eu posso estar funcionando com alguma coisa bagunçada aqui? No meu caso, funcionou, fez sentido aqui. É uma fonte de estudo, é uma fonte que a gente pode continuar estudando. E é isso, gente. Isso foi o que eu preparei para vocês hoje. Falei que nem uma metralhadora, mas vamos lá agora. Dúvidas, perguntas, sugestões? Quero agora ouvir vocês. Vai lá, Rapaz, Cássia. você fala bastante, hein? 40 minutos sem pausa. Que nem metralhadora. Eu achei que fosse eu que falava. Caramba. Muito bom. Parabéns, Marcelo. Valeu, cara. Eu estudando esses níveis, cara, isso daqui eu fiquei maluco, cara. Desde que a gente saiu, eu resolvi entender esse negócio. Eu acho que você já pode até começar a dar umas palestras aí, deixa o Bento ver Deixa isso ele daí. Mas foi ótimo, eu vi que você está super empenhado aí, né, Mar? Sim, Dani, no sim. estudo, né? Sim, sim. Eu confesso que eu saí do Master, Rô, e não tive tempo nem de pensar. Por qual motivo eu não estou conseguindo ver nada? Por qual motivo, Dani? Porque eu saí no olho do furacão. Dos eventos, né? Mas eu vou te falar que eu ainda não parei para pensar nem como nem porquê, mas com certeza eu preciso fazer um compilado aí no comecinho, depois que passar tudo isso. Mas que está dando muita diferença para mim, é absurdo. Você notou que mudou, Dani, para você, junto com a equipe? Que era o seu principal, que era a sua principal dor, né? Totalmente. Acho que a Cacá pôde escutar isso na sexta-feira, né, Cacá? Muitos relatos. Muitos relatos. Mudou bastante. Ao ponto deles querendo saber, né? O que você está tomando, Dani? Pois é. Não, teve um que falou assim para a Cris, olha, não sei o que vocês fizeram com ela lá, não. Eu sei que, olha, ela mudou 98%. Eu falei, então, pelo amor de Deus, deixa meus 2% aqui, porque senão daqui a pouco vocês vão deitar e rolar. A margem de segurança. A margem de segurança. Tem aquela música, né, que assim, é 99% perfeito, não sei o quê, mas aquele 1% vagabundo. Puta, que esse 1% quando pega.
Ô Dani, mais uma dúvida. Então, você falou que você mudou bastante, né? E assim, você acredita que com essa mudança você conseguiu atingir o seu objetivo? Porque quando você estava na versão anterior, você estava tentando conseguir alguma coisa, né? Era com o Sim, objetivo de você conseguir um resultado, né? Você acredita que agora sim. você consegue mais ou menos aquilo que você Não, buscava? eu consigo estar muito mais perto daquilo que eu estou buscando, Uhum. né? É que cada vez que a gente chega perto, a gente quer mais. Então, você vai chegando perto, mas com certeza absoluta. Dobrou a meta, né? Eu acho com certeza absoluta. Eu não tenho dúvida do que isso melhorou, né? Do que os treinamentos melhoraram. E depois do Master, né, Rô? Eu acho que o Master Sim. também deu uma boa clareada. Vai cair, cada dia é uma tampinha que cai na cabeça, né? Impressionante. Hoje eu já tive outra. Você já teve outra. Impressionante, mas é muito bom. Mas especialmente com crenças, né? Que você foi entendendo novas coisas, né? Totalmente. Gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Conte. Eu consegui passar por uma na sexta-feira depois da cura de fobia, hein? Como é que é? Viu, Rony? É mesmo? Sério, que legal, hein? Funcionou Funcionou então? Case de sucesso, então. funciona. Case de Que sucesso. bom, que Quem legal, cara. vomitou lá? Pior que você conhece, cara. Pior que você conhece, Cacá. Não foi ela, não, né? Não, eu não estava lá. Não, ela não veio. Foi a Érica. Érica? Tá. Érica? Tá. Mas já foi. Já. Ô Dani, Foi ela e o seu vômito, né, no caso. Voceniano do começo ao fim, né? Um faz a cura do fobia e vem uma voceniana para ver se deu certo, né? Boa. Ação e Alinhamento reação. total. Foi você que mandou, né, Rony? Beleza. Claro, tinha que ver se tinha funcionado. Né? Fala que você ia perguntar, Mar. ô Dani, eu fiquei curioso com uma coisa. A gente até brincou um pouco depois que a gente estava brincando com a Zona Caça, a Zona Rogério também. Aquele exercício que vocês mandaram uma foto. Tava o Rogério sendo programado, né? E tava você e mais uma outra pessoa, né? Para de querer spoiler, que eu tô ligada É. que você vai querer. Eu quero spoiler. Olha lá, Rô. Para de ser curioso. Eu sou curioso. O que vocês estavam Rogério trabalhando? O Rogério estava sendo bulinado ali, cara, por 7 mulheres ali. Você viu? quer saber o É quê? boa. Você sabe que eu ia até... Não, quem tirou aquela foto foi o Bento. E o Bento mandou para mim, né, Rô? Aí eu falei, Bento, eu posso postar? Foi. O Bento falou assim, pode. Aí depois eu falei, acho melhor não, né? Não, é porque o pessoal fora não vai entender, né? Não vai entender. Eu falei, acho melhor não. Ou vai lotar de público masculino no próximo, né? Depende. Na verdade, ali a gente estava numa das primeiras dinâmicas, né? Pô, foi o primeiro que sim. dia, né? Mas eu não posso te contar o que a gente estava trabalhando, pô. Não, tudo bem. Entendi. Eu vou adivinhar, eles estavam curando alguma coisa ligada à meia. Não tinha a ver com a mente. certeza. Tinha três Mas eu mulheres tô em falando volta isso, mas dele. eu tô brincando. Eu não lembro qual foi, Rô, de verdade. Ô, Cássio, a gente vai ter que fazer, porque a gente ficou traumatizado com meia, pelo menos eu. A gente Você ficou? Ninguém manda você não ter filtro. Mas lá a gente trabalhou muito... Por qual motivo você deixa as pessoas colocarem filtro em você, Marcelo? Pois é. Eu sou altamente influenciável, não, infiltrável. Eu sou uma máquina de filtro. Cara. Quem quer? Máquina de filtro. Máquina de filtro. Até que fazer filtro de carro.
Mas, Marcelo, parabéns aí pela dedicação, pelo estudo, pela apresentação. Valeu, gente. Valeu. E você já começou, né, a primeira apresentação com nível lá em cima, né? Porque você foi trabalhar com o final do livro do Practitioner, né? Já apelou, já, né? Ele já veio com o pé no peito, né? Que é para não dar nem chance, né? A gente vem de trás para frente agora. Esse assunto é um assunto que eu até discuti sábado, isso aí. O quanto o ambiente influencia nas pessoas, né? E eu tenho uma opinião, eu queria escutar de vocês. Vocês acham que o ambiente realmente influencia na pessoa se ela estiver alinhada nos níveis acima? Acho que total, Rony. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito comum que é uma preocupação para quem tem filho, né? Por exemplo, o ambiente das drogas. Você acha que se teu filho tiver num ambiente que tenha drogas, teu filho vai virar uma pessoa usuária de droga? Porque ele está num ambiente que tenha droga? Ele pode não usar, ele pode não usar, mas para ele o convívio vai começar a ficar normal e natural. Ok, mas o convívio ser normal e natural, ok, porque para mim o que seria prejudicial seria utilizar a droga, certo? É que aí exige muito mais determinação, porque pode influenciar e muito. Ok, mas se ele tiver o nível de identidade dele muito bem formado, ou o nível de afiliação... Concordo. Gente, Era justamente isso que eu ia colocar, Rony. Se ele já tem já está nesse nível de afiliação, já está nesse nível já superou esse nível de crenças e valores, ele vai conviver com o ambiente, mas ele não vai deixar o ambiente influenciar nas crenças e valores dele. Não vai deixar influenciar na filiação dele. Até mesmo porque ele não vai fazer disso uma rotina, né? Porque se os valores dele, as crenças dele estão... ele não vai... Você vai ficar num ambiente onde você... Não, aí você vai mudar o teu ambiente, né? Você vai mudar, com o tempo você muda, né? Isso. Pode ser que você aceite por um tempo, até para um nível de afiliação, ser um nível forte, né, de afiliação, na questão de amizade, na questão, às vezes, até por questão de relacionamentos, né? Mas, com o tempo, você vai vendo que isso acaba se tornando algo que vai desagregar os níveis acima, né? Eu acho que é muito isso, né? Por exemplo, né? Perigo tem em toda esquina, né? Mas como que você vai lidar com isso? É o seu nível neurológico, é o estado ou estágio do nível neurológico que você está, que vai permitir que você domine o ambiente ou não. Né? O quanto o ambiente ainda vai te influenciar ou não. Sim. E o que o Marcelo deu exemplo aí do treinamento, você, né? Ele é muito forte nesses níveis, né? E é como o ambiente ele quando a pessoa está desalinhada nos níveis acima, como o ambiente ele influencia muito na pessoa, né? E aí eu lembrei de uma cena lá do nosso practitioner lá que como as pessoas deixaram o ambiente ou até o que iria acontecer com elas depois influenciar nelas na saúde física, né? Totalmente ligado ao que o Marcelo falou, né? Por exemplo, a Cássia ficou com dor de cabeça na sexta, a Tati pressão alta, a Lindy passou mal. Então, nesse último treinamento que a gente fez, cara, a gente teve umas 3 pessoas passando muito mal no sábado, porque o ambiente estava influenciando tão forte nela, porque elas estavam tão desalinhadas nos níveis de afiliação e identidade, crenças ali, que assim, foi bem pesado, assim, né? Foi um treinamento pesado na questão das pessoas demonstrarem fisicamente o que o psicológico estava agindo nelas, né? Senti assim, bem isso no máximo. Então, é muito forte. Daí, quando você começa a entender isso, começa a ler, né? O que o Marcelo falou tá
as MCRIs começam a mudar, a pessoa começa a ter dor de cabeça, a pessoa começa a ter vômito, a pessoa começa a ter tudo, e aí no domingo tá tudo normal, tá tudo certo, tá tudo mil maravilha, porque ela conseguiu alinhar o que estava fora, né? Equilibrou, né? Equilibrou, né? A gente equilibrou. Sentimos isso, né, Dani, no Master? Nossa, o Master, gente, é muito isso. Mas é muito. Não, agora não. Esse desenho Será que o níveis até de talvez desentendimentos, eu não sei se aconteceu isso, mas assim, ao ponto de vocês terem algumas divergências lá dentro, pode ser isso também, níveis neurológicos também sendo bagunçados, né, para serem, porque assim, para você arrumar uma casa, você tem que bagunçar para depois arrumar, né? Tudo que sempre as coisas elas pioram antes de melhorar, não é? Gente, posso falar Sim, claro. Tem até na internet um estudo que foi feito. Olha, Tati, não tinha visto a Tati ainda. Oi, amores, é que eu entrei atrasada. E é um estudo que foi feito por um psicólogo na década de 60 e eles continuam fazendo o mesmo teste hoje em dia. Se vocês quiserem até buscar na internet, depois eu vou passar o nome do teste no grupo. Mas é assim, ó, peraí, Bela, deixa eu mostrar uma coisa. Vocês conseguem enxergar essas linhas? Ou tá muito claro? Dá para ver? Dá para ver, dá para ver. Tá bom. Então, aí foi feito assim, ó. A linha modelo é essa que está sozinha. Foi pego 5 atores para participar desse teste e uma pessoa aleatória da rua. A pessoa aleatória era o sexto. Aí o primeiro cara fala, o cientista coloca esse desenho e fala: essa linha aqui equivale à linha A, 1, 2 ou 3? Me respondam. Ela é igual a qual? A 1, a 2 ou a 3? 1. Tá Pra nítido? mim ela é 1. Tá nítido, é óbvio, é bem claro, ela é bem igual e as outras bem maiores. Aí, eles perguntam isso, a primeira vez a pessoa fala 1, todos repetem igual. Aí, na segunda vez, eles mudam a ordem, mas a mesma coisa, dá para ver nitidamente qual é a linha correta. Todos os atores falam 3, só que a correta é a 2. E tá nítido, e tá claro. E sabe o que a pessoa faz? 90% das pessoas olha com uma cara de tipo, tá todo mundo louco? Mas ele responde a errada, igual todo mundo. Então, isso prova que o ambiente, sim, influencia completamente a pessoa, né? Isso é estudo científico que tem. Depois, eu achei bem interessante, que eu faço um curso, né? E o meu professor falou na última aula, inclusive. E deu bem no que vocês estavam perguntando, por isso que eu achei legal compartilhar. Eles até fizeram para tipo, os soldados dos nazistas na época, sabe? Será que não tinha nenhum que era bom, que era contra? Mas mesmo assim, por uma ordem maior, uma autoridade, eles acabam obedecendo e fazendo mesmo que é contra o que eles pensam. Mas eles acabam obedecendo. Tem um outro teste de dar choque também na pessoa. A mesma coisa. Então, eu acredito assim, que vocês estavam falando, tipo, uma pessoa que não gostaria de usar droga, mas convive no meio. Eu vou dar um exemplo da minha vida, tá? Eu sou uma pessoa que nunca bebi, desde a adolescência, e me incomodava ficar em ambiente até hoje. Meu irmão se droga, ele fuma maconha direto. Ele vive me chamando para sair com ele, com os amigos dele. Toda vez que eu vou, que são raras, eles ficam fumando maconha. Isso me incomoda, eu não consigo ficar lá, não gosto. É um ambiente que eu não me sinto bem. Então, eu prefiro ficar em casa ou fazer qualquer outra coisa do que estar lá, do que ir. Então, eu acho que se realmente incomoda muito a pessoa e ela está num nível diferente, neurológico, que vocês estão falando, ela não vai nem querer estar muito perto, né? De pessoas que fazem coisas tão diferentes. E quando você está muito junto, dia a dia, eu acredito que chega um momento que influencia, assim, a ponto da pessoa acabar começando a usar, entendeu? Mesmo no começo não achando... Não sei, essa é a minha opinião, né? Mapa é mapa. Enfim, só queria comentar isso. Não, interessante seu comentário, Tati, porque, na verdade, este é um ponto. Porque dependendo do nível neurológico que você está, o seu nível de reflexão é de tal maneira que você não se permite ser massa de manobra. Por quê? O que você está dizendo é o seguinte: a massa conduz. Sim. Né? A conduta do coletivo
te faz, às vezes, agir de maneira que você não agiria Exato. se você tivesse na sua consciência individual. Sim. Não é? Então, mas quando você tem isso muito forte, você já está, por exemplo, num nível de afiliação ou num nível de espiritualidade muito forte, você não deixa esse ambiente te dominar e esse ambiente não te serve mais. Que foi o que eu citei de exemplo no meu caso, por exemplo. Eu prefiro não estar lá. Isso. Não gosto. A minha conexão tinha caído, mas voltou. Eu peguei até a parte dos tracinhos que a Tati falou. Eu acho que, assim, realmente, eu não sei se vocês conversaram depois, mas eu acho que quando a gente chega num lugar, quando a gente está num lugar onde a gente não se sente à vontade, ou sente que tem algo que nos incomoda, né? Rapidamente a gente vai... Agora eu estou fazendo aula? Sair, né? Também. É isso aí, pelo menos acho que foi o que eu entendi. Estou fazendo aula, tá bem agora? E tudo eu acho que realmente vem dessa pirâmide, vem dos valores, vem da filiação, né? Mas é óbvio que sempre um ambiente vai te influenciar de alguma forma. É que a escolha é sua continuar nesse ambiente ou não. Acho que é isso que a gente, vocês, né? Exatamente. Mas eu vou fazer uma provocação para vocês. Tem ambiente que a gente não consegue mudar, certo? Tem. Sim. Tem. Por exemplo, Tem. eu vou dar um exemplo. Pai e mãe a gente não muda, certo? A gente muda marido, filho a gente não muda também, né? E de repente a pessoa, o ambiente de pai e mãe, você não tem esse nível de alinhamento. E você não pode mudar isso, você não vai deixar de conviver, né? E é nesse ponto que eu faço a provocação, né? Se você deixa o ambiente te influenciar ao ponto de você ter que excluir, claro, se você está num ambiente que você não concorda e não está bom e você tem a opção de não ir, ok, mas você vai ter várias vezes que você não vai conseguir mudar o ambiente. Ou você se adapta ao ambiente e se molda a ele, se torna ele, e aí você está muito desalinhado dos seus níveis, ou você não deixa o ambiente te influenciar, né? É igual esse teste que a Tati falou, eu vi, tô assistindo uma série agora, depois que a gente fez o Platismo, comecei fiquei interessado em ver sobre a mente criminosa, né? Aí tem lá, por dentro tem uma série do Netflix que fala por dentro da mente criminosa, né? E aí o cara faz uma provocação, ele fala assim, claro que a maior parte dos serial killers lá tem uma história de vida problemática, onde ele teve abuso, teve vários problemas. Mas ele tem vários exemplos de pessoas que passaram pelos mesmos problemas e não viraram serial killer, né? Como que isso ocorre? Eles não conseguem chegar nesse denominador, né? De que, assim, como chegar numa coisa que vai ser comum, onde a pessoa foi abusada quando era criança, ela vai virar um serial killer. Não foi abusada, ela não vai virar. Aí deu exemplos de pessoas, por exemplo, que não foram abusadas, que não tiveram uma família, uma condição muito boa, são pessoas com família e viram serial killers, né? Tem assim, por exemplo, o cara é casado, tem filhos e mesmo assim se tornou um serial killer, né? Então a mente humana, ela não é uma regra matemática, né? Não, então, não é. É isso que é o isso que é o mais bacana, que daí você acaba tendo que saber lidar com cada detalhe, né? Claro que o ambiente vai influenciar em você. E quando você tem escolha, você vai conseguir vai sair dele, né? Mas quando você não tem escolha, você precisa pode brincar quando acabar entender e aí vai de quem tem mais entendimento sobre os níveis para você conseguir se adaptar melhor, né? Por exemplo, mercado de trabalho, família, amizades, né? Tem coisas que você não vai conseguir controlar, né? Oi. Sem dúvida, concordo. Rony, depois da série no grupo lá. Manda pra gente. Posto lá, já vou postar. É que assim, acho que são outros fatores também, né? Não é apenas a história de vida. Tem fator também genético,
Tem pessoas que viram patologia, tem outras que não, né? É o que você falou, a mente humana é um mistério, cada um tem o seu. Eu não sei, eu vejo a mente, o cérebro de cada um como impressão digital. Existe alguma igual? Não. Então, para mim é a mesma coisa, sabe? Não tem nenhuma igual. Então, cada um é aquela coisa também, né? Que vai da personalidade da pessoa. Por exemplo, eu e o Marcelo trabalhamos na mesma empresa, temos o mesmo cargo, o mesmo salário. Nós dois somos mandados embora no mesmo dia. Eu entro em depressão profunda, não quero sair nunca mais, não busco outro emprego. O Marcelo, um mês depois, está numa outra empresa, ganhando mais. Então, é tudo como está a energia dentro dele também, como ele lida com isso, né? Cada um tem... Às vezes você passa pelo mesmo problema que a pessoa e ela tira de letra e outra não, fica muito ruim, né? Fica num estado emocional crítico. Então, até falando, Rony, do seu exemplo que você deu lá sobre se influencia ou não, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa altamente influenciável. Se você chegar para mim e a gente começar a conversar de alguma coisa, cara, eu vou gostar, eu vou atrás, né? Não importa o que seja, né? Então, assim, tem pessoas que são mais firmes, sim, tem pessoas que são firmes, né? Com aquelas crenças, né? Mas tem pessoas que fazem rapport muito rápido com as pessoas, né? Então, se de repente, né, se eu lá atrás eu chegasse, se eu tivesse talvez acesso a talvez parentes, pai ou mãe, sei lá, que usasse drogas, talvez eu também teria usado, porque eu conheço o meu comportamento, eu sei como eu sou, né? Então, assim, por mais que eu pense, pô, mas é errado, não sei o quê, não, mas assim, às vezes quando você tá no meio, quando você tá no ambiente, você vai se influenciando, você vai tomando. Então, assim, é igual a Tati também falou, né? São pessoas e pessoas, né? São pessoas que são firmes, fortes com suas convicções, outras são levadas pela maré. Mas é porque está muito intimamente ligado aos níveis neurológicos, né? Quanto mais domínio você tem deles e quanto mais você se conhece, mais você consegue lidar com isso. Dominar. Né? Hoje Dominar não. isso, né? Hoje não. Hoje eu tenho uma convicção muito forte a respeito de algumas coisas, né? Algumas crenças e valores que elas me apoiam e, tipo, essas crenças eu não quero mudar. São Sim, crenças, né? Mas... Porque você hoje entende isso, né? E quantas vezes você não entendia isso e isso te dominava. Entendeu? Então, porque assim, então, por isso... Pode falar, Rogério. Não, desculpa, pode concluir, Rony, desculpa. Por isso que assim, eu sempre bato na tecla e é uma coisa que eu não, né, para mim é claro, se a pessoa tiver um bom alinhamento nos níveis acima, o ambiente não vai influenciar ela. Ela vai saber o momento de sair daquele ambiente ou ela vai saber como lidar com aquilo. Só que assim, quando a pessoa sabe disso, é difícil. Vai variar de pessoa para pessoa. Todos esses exemplos que a gente falou, né? Você pode evitar o ambiente? Ok, às vezes você pode, mas tem ambiente que você não vai conseguir evitar, né? Tem ambiente que você vai ter que participar dele. Você vai ter que conviver com ele, né? Ok. E a partir dessa sua fala, Rony, eu quero trazer uma outra provocação. Se você já tem esse nível de afiliação, ou já está nesse nível, superando o de valores, para entrar na afiliação, quase esbarrando na espiritualidade. Se você tem esta afiliação quebrada, ou este valor quebrado, é possível você descer ao outro nível? A ir para o nível de comportamento, quando você tem este valor quebrado? Quando você tem essa afiliação quebrada? Eu acho que sim, Rogério, porque você mudou lá em cima, né, na estrutura, né? Você mudou lá em cima e aí tudo vai desmoronando, né? Tudo desmorona. Obrigada. Repete aí que você falou, porque eu fiquei acabando a minha bateria aqui e vim colocar o celular carregar. Quando você tem esse nível de crença, de valor quebrado, quando você tem o seu nível de afiliação quebrado, é possível você descer no nível do comportamento? E talvez aí ter até um comportamento inadequado por quebra desse... É natural. Quando você está desalinhado no nível de, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito comum de acontecer, e isso eu comecei a ver muito mais de perto quando você vê os treinamentos lá, quando você começa a vivenciar outras histórias de outras pessoas, né?
você pega pessoas que não conseguem ter um relacionamento duradouro, começam a ver, começam a ter problemas de relacionamento, principalmente na relação casal, por exemplo. Aí você começa a entender, lá atrás ela teve um exemplo ou um problema muito, muito forte entre os pais. Então, o nível de afiliação dela foi quebrado. Aquela relação dela, pai, filho, pai, mãe, ou filho e mãe, quebrou. Aí ela, para isso, ela começou a descer e colocou aquilo como uma crença que não dá certo ter relação. Meu pai e minha mãe não tiveram uma relação boa, eu não vou ter uma relação boa. Então, e ela começa a se frustrar. E aí, às vezes, isso começa a colocar crenças nela e ela começa a descer isso para comportamento. E ela não deixa as pessoas se aproximarem dela, ela não deixa as pessoas se relacionarem com ela. E aí vai descendo, aí o ambiente já influencia ela já começa a procurar um ambiente onde ela não precisa ter essas aproximações, e aí começa a virar uma cadeia, e aí você vai entender o nível lá de afiliação dela, que realmente é onde está o problema, entendeu? Pessoas que são realmente, assim, são extremamente competentes no nível técnico, por exemplo, sabem muito bem, são formados em universidades de primeira linha e não conseguem ter uma carreira boa. Por quê? Porque às vezes ela tem uma crença que ela não é capaz ou que ela não consegue. Não é merecedora. Não é merecedora. A palavra certa é gente que acha que não é merecedor. Se eu ganhar um salário... A Rosana deu um exemplo bem, bem típico para mim, foi muito claro aquilo lá. Na minha família tinha muito claro isso também. Se você ganhar dinheiro, você está fazendo coisa errada. Ganhar dinheiro é coisa errada. E quantas vezes as pessoas têm essa crença, né? E aí você vai ver a crença começa a limitar você no teu comportamento, na tua capacidade, e aí você vai te colocando num ambiente cada vez... você vai entrando num ambiente onde você não é forçado a ter aquela capacidade, aquele comportamento. Você vai se limitando. Então, para você, tá ótimo. Porque aí a tua crença te dominou e você fica naquilo, entendeu? Então, isso no meu mapa, se você conseguir subindo os níveis, alinhando os de cima, os de baixo, você vai ganhar de brinde, entendeu? Então, eu me percebo muito assim, quando eu vejo que o ambiente não está me favorecendo, eu começo a olhar o nível de cima, para ver se não é o nível de cima que está me forçando. Será que realmente o ambiente ou alguma coisa acima está me forçando aquilo? Uma crença, Foi bem o meu caso, né? Bem o meu caso. A identidade estava bagunçando tudo para baixo. Não adiantava eu buscar novas crenças, novas habilidades, novas coisas, porque o nível estava lá em cima, bagunçado. Fica quietinho, fala que eu estou estudando. E é o que geralmente acontece, né? A gente, às vezes, tá frustrado no nível de identidade e quer trabalhar em cima das crenças, né? E aí você vai procurar crenças, você não vai achar. As crenças já foram todas sanadas. Mas aí quando você resolve a identidade, parece que desmorona outras crenças a mais. Parece que elas vêm. E aí depois você volta trabalhando elas de novo. Que daí é aquela história, né? A gente quer mudar o topo da pirâmide mexendo na base, né? Entendeu? Então, teve um menino no último treinamento que me perguntou assim, o que ele podia ser de espiritual, né? Que tem o 5 Saúdes lá do livro, que é o exercício no domingo de manhã que você fala, né? Falar, eu não sei, cara, eu não gosto de igreja, não gosto de nada, então eu não sei o que eu vou fazer de espiritual, né? Aí eu falei pra ele, cara, você acha que realmente o espiritual é só voltado à religião, à igreja? Ele falou, eu acho. Aí que entra a questão de quantas pessoas usam as crenças para limitar elas em outras coisas. Eu falei, cara, para mim espiritual, se você colocar aí, eu vou te dar um exemplo, para mim espiritual, se eu coloco uma meta, ajudar uma pessoa por dia. Eu ajudar seria, sei lá, dar um prato de comida, escutar a pessoa, elogiar a pessoa, não sei, é coisa mínima. Mas para mim isso está no sentido de que o que você é, que realmente faz, qual o sentido de você estar ali, entendeu? É muito acima de quem você é, mas qual o sentido de você estar ali naquele momento? Que às vezes uma palavra certa que você fala para a pessoa, você faz a pessoa ganhar o dia dela, ganhar a semana dela, evita ela de fazer algo que ia ser catastrófico para ela numa palavra.
Só que as pessoas confundem muito a questão do espiritual com as crenças, né? E aí ele para nas crenças e a vida dela toda limita só sobre crenças, né? E muitas vezes o pessoal lá que acha que está na igreja, né, e acha que está trabalhando com o nível espiritual, eles estão nada. Eles estão às vezes lidando ainda no nível de comportamento. Eles ainda estão lá no comportamento e assim, o que tem que fazer? Tem que fazer isso, tem que ajoelhar, tem que rezar, tem que comer, assim, e não, e é muito mais acima, né? Você pode chegar. Eu comecei a ver isso aqui na igreja, né? Tem gente que está no nível de comportamento, raros que estão no nível espiritual, dentro de uma igreja, lá no nível espiritual, sabendo que tem um propósito, uma missão na vida. Mas, sabe, Marcelo, é muita religiosidade, né? É Sim. muita religiosidade. Não, é muito ritual, às vezes é muito ritual, Sil. Às vezes é muito ritual, assim, é ritualístico, né? É repetição, 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 mas só que não sai, né? Não passa nem por. Às vezes tem uma identidade que é criada baseada nos níveis anteriores, mas está trabalhando totalmente nos níveis menores, níveis neurológicos anteriores. Inclusive, Galera, quando eu fiz os 6 passos com o Eduardo, né? Ele foi caminhando. Aí, quando ele chegou no espiritual, ele travou. Travou. E aí ele fez uns gestos assim que não sai da minha cabeça até hoje. Ele começou a dançar e ele fazia uns, sabe assim, ele alinhou. Aí quando ele voltou, ele já voltou outro, entendeu? Ele já voltou outro. Voltou outro. Foi uma experiência assim fantástica para mim que estava como programador e para ele, né? Sim. Porque foi aonde ele entendeu que ele tinha que dar os 10 minutinhos dele, pelo menos, né? Para um Deus maior, para o universo, enfim, para a criança que ele acreditar, né? Mas isso dele estava totalmente desalinhado. É fantástico quando você olha isso, né? Eu acho que esse último exercício que a gente fez foi o melhor de todos, né, que a gente fez, né? Eu achei que ele é tipo um mini você, que você pode então, aplicar. Pelo amor de Deus, Rogério. A cereja do bolo, né? Até hoje eu fico zum. Mas o Marcelo, ele tá muito ligado ao treinamento, que cara, é raro as pessoas do treinamento que conseguem chegar ao espiritual, mas isso acontece. Tem pessoas que conseguem, mas eu cheguei. Normalmente elas chegam até a filiação, né? O que você falou, a escadinha, tanto que o practitioner termina nesse exercício, você termina no passeio cego, que para mim é o nível máximo ali, ou de espiritual ou de afiliação, né? Só que assim, ele te abre uma perspectiva de você olhar isso de forma diferente, né? E principalmente quebra algumas crenças que, para a maioria das pessoas, quebra crenças que são muito limitantes, né? Então, cara, é muito bacana você ver, e daí que nem você falou, você vai entendendo, por exemplo, sexta-noite é um ambiente, aí vem no sábado de manhã, começa a entrar a parte de comportamento, à tarde você tem a comportamento e tem as capacidades, depois vem a parte de crenças, depois vem a parte de identidade, vem a parte de afiliação, e é uma escadinha, cara, você vai vendo cada item, e assim, só que uma velocidade gigantesca, né, cara? Para quem tá lá parece que não é, mas para quando você conhece e sabe disso, você vai sabendo identificar cada coisa, né, cara? Tá passando que nem um avião, né? Sabe que eu acho que tem um exercício que é no nível espiritual? O exercício não. Sabe quando ele tá lendo aquele poema do Senhor, Pegadas na Areia? Eu acho que aquilo é uma pitada do espiritual que você, tipo assim, pensa num voo, né? Que você sobe lá em cima, atinge o nível e depois você volta de novo, bem rápido, né? Parece que é isso, pelo que eu entendi. É só para te dar Na verdade, o treinamento é todo pensado para você realmente entrar na caminhada, entendeu? E você pode ver que quem realmente chega e entende isso, não para depois, né? Vai continuando, entendeu? Vai atrás de um daimon, vai atrás de um enneagrama, vai atrás de um practitioner, entendeu? Você entra num loop de uma gana de você conhecer isso, entender, que você não vai mais parar. E vai acabar os treinamentos do Instituto e você continua, né, cara? Porque você continua numa segunda noite falando sobre níveis neurológicos à meia-noite. À meia-noite quase, né? Entendeu? Então, é um negócio que
para os meros mortais, isso é uma loucura, né? Para a gente é uma satisfação, entendeu? Então, cara, fantástico. Tema, E algo que fantástica acredito que apresentação. ainda é lavagem cerebral, né? Mas é, Pois é. o treinador que tá dando treinamento pra gente, ele é do interior de São Paulo, muito bom, cara. Aí ele fala isso, fala assim, ó, o pessoal vai falar que é lavagem cerebral. Ele fala assim, mas é verdade, é uma lavagem cerebral. Quando você tá com o pé sujo, você faz o quê? Você vai lá e lava o pé. Quando você tá com o dente sujo, você escova o dente. Quando você tá com a mente suja, você tem que fazer o quê? Você tem que Lavar a mente. lavar, entendeu? É. E não deixa de ser uma limpeza, né, cara? É você organizar as caixinhas, organizar o seu quartinho da bagunça lá, que se tem reprogramar, de coisa, né? E começa a ajustar isso, né, cara? Sim. E é fantástico, cara. Eu sou suspeito porque eu me apaixonei por esse negócio aí de PNL aí, cara. Isso me faz bem, né, cara? Faz bem e me ajuda muito no meu dia a dia, me ajuda muito no meu trabalho, na minha vida. Então, vale a pena, né, cara? Então, e esse tema foi legal, mas você já apelou já logo de começo. Agora. Vocês são os Foi lá em melhores. cima. Pegou A filhinha do tio ali apareceu e foi embora. Ô, Sil, ô, Tati, eu gravei desde o começo. Depois eu vou pegar esse vídeo e eu vou mandar para vocês a apresentação completa. E eu mandei o documento lá já no nosso grupinho também. Eu vi, Só que- obrigada, viu? Eu só quero Parabéns. ver o que o Rogério vai falar no nosso próximo encontro, porque ele já É. está eleito já e É o Rogério que é o próximo? já para não dar nem chance dele falar que não, entendeu? Ele vai ter que achar um tema aí, porque o Marcelo já Pronto. começou a nível hard já. Eu tinha proposto lá, não sei se vocês querem fazer, se vocês quiserem até a gente topa ou não. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma brincadeira, eu vou apresentar minha tela de novo. Essa semana eu fiz com o pessoal lá do serviço, a gente fez um jogo que era um jogo de Westop. Jogo de Westop online. Vocês animam a fazer ou a gente faz uma próxima? Porque o papo foi longe hoje, né? É. Tem que jogar pelo computador. E assim, como é que funciona, né? Lembra do o Stop? É uma versão online que a gente faz aqui. Tem que fazer pelo computador. Vocês animam a fazer uma jogadinha ou quer deixar para a próxima? Bom, eu tô sem computador aqui, eu só tô com o celular, Marcelo. Ah, tá com o celular só, tá. Eu vou deixar porque eu tô com a minha pequena aqui, eu tô Tá. sozinho hoje com ela, eu vou ter que botar Tá, ela beleza. pra cá. Uma próxima a gente joga. Vamos tirar uma fotinha então a gente aqui? Deixa eu passar perfume, Marcelo. Lá no nosso Instagram. Passa perfume. Eu já passei Interrompe quando eu vim a pra cá. apresentação aí, Marcelo. Que linda!